Olá, casais debaixo da graça do Altíssimo Deus, que as copiosas bênçãos do Eterno Deus estejam na vida de todos os casais que se tornaram parceiro do canal. Estendo também essas bênçãos para todos os casais que me assistem no momento, que ainda não se tornaram parceiro, mas pode se tornar parceiro do canal a partir de agora. Por favor, não passe o vídeo, porque eu tenho uma palavra de Deus para a edificação do teu relacionamento conjugal, bem como familiar. Todos nós entendemos que a Bíblia é o manual da família. De Gênesis a Apocalipse fala sobre relacionamento conjugal e relacionamento familiar. Nós sabemos também que foi Deus que instituiu o casal, ou seja, o casamento lá no Éden. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, está escrito: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Então, se Deus instituiu a família e a Bíblia fala de família, de relacionamento conjugal, nada mais justo de que nós procurarmos alguns princípios básicos na palavra de Deus. O tema que eu trago hoje é simples demais: conselhos bíblicos para o seu casamento. Eu vou trazer agora, a partir de agora, alguns conselhos bíblicos que irão edificar, melhorar o teu relacionamento conjugal e também familiar. Para você que está chegando agora ao canal, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira, estou atualmente na cidade de Matos do Norte, pastoreando a Igreja Assembleia de Deus pela graça do Altíssimo Deus. Trabalho com palestra para casais e aconselhamento para casais, famílias, de um modo em geral. Sem mais delonga, mas aproveitando agora o momento, quando eu disse mais delonga, mas eu me esqueci de algo interessante, deixa eu falar. Faça aí a tua inscrição, você que está chegando agora, você esposa, se inscreva no canal, se torne parceiro do canal. Depois de fazer sua inscrição, ative o sininho em todos para receber as notificações. Depois você vai deixar aí o teu joinha, a tua curtida, acompanhando aí também o comentário. Agora sim, sem mais delongas, vamos lá. Deixa eu repetir mais uma vez. Você se lembra do tema? Não? Então vou repetir. Conselhos bíblicos para o seu casamento, que serve também para o meu casamento. Vamos para o primeiro conselho. Preste bem atenção, que muitas das vezes acontece no relacionamento conjugal. Não grite com o seu cônjuge. Eu tenho percebido que, às vezes, no meio de algumas discussões, às vezes na frente das pessoas, um cônjuge grita com o outro, envergonha o outro na frente de todos. Preste bem atenção, um princípio aqui bíblico da palavra de Deus, que está em Provérbios 15, versículo 1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, a raiva, a ira, mas a palavra dura suscita a ira. Tenha muito cuidado com as suas palavras, muito cuidado com a sua maneira de falar com os seus cônjuges, principalmente no meio das pessoas. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 11, olha aí a palavra de Deus: como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Preste bem atenção que há tempo para tudo. De repente, você, esposo, foi desrespeitada pela sua esposa, ou ela disse alguma coisa que você não gostou. O local ali não é o momento para você falar. Quando chegar em casa, você conversa com ela, ou vice-versa. Às vezes o esposo fez alguma coisa contra a esposa já lhe diz um palavrão ou alguma coisa feia. Não. Chega em casa e ambos vão conversar, vão ver aonde estão errando, não vão passar vergonha no meio das pessoas, nenhum envergonhar ao outro. Vamos para o segundo. Nunca fale mal do outro. Você estará falando mal de si mesmo. Por que de si mesmo? Preste bem atenção. Eu li no início, que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 24, que o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Então, quando eu falo mal de mim, eu estou falando mal da minha própria carne, que é a minha esposa. Aliás, quando eu estou falando, deixa eu tentar organizar. Quando eu estou falando mal da minha esposa, eu estou falando mal da minha própria carne, pois ela faz parte de mim.
Preste bem atenção o que está escrito em Éfeso, capítulo 5, verso 28. Assim deve o marido amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Deixa eu te fazer uma pergunta, esposo. Tu ama o teu próprio corpo? Sim, muito bem. Se você respondeu sim, então deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz mal ao teu próprio corpo? Se a mulher faz parte de ti, quando tu está falando mal dela, tu está falando mal do teu próprio corpo. Se você, esposo, faz parte da esposa e a esposa do esposo, quando um está falando mal do outro, está falando do próprio corpo. Aí no outro versículo diz assim, ainda continuando no versículo, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E esse versículo não se direciona somente para o homem amar a esposa, mas para a esposa também amar o esposo. Ora, se a esposa ama o esposo, ela vai respeitar ele, honrar ele e não falar mal dele, mesmo que ele tenha 1000 defeitos. Mesmo que ele tenha 1000 defeitos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu também não tem defeito, esposa? Tu também, esposo, não tem defeito? Todos nós temos defeito. Então, quando um está falando mal um do outro, ele está falando de si mesmo. Em Éfeso, capítulo 5, ainda no mesmo capítulo, versículo 30 e 31, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Aí ele pega aqui um versículo lá de Gênesis capítulo 2, verso 24. Porque isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Pense muito bem nisso, não fale mal, principalmente para os seus familiares, não fale mal da sua esposa, não fale mal do seu esposo. Não é lindo, não é agradável, não é bom, Deus não se agrada. Então tenha muito cuidado com esta questão. Vamos lá? Nunca coloque os seus familiares em primeiro lugar. Eu coloquei aqui no canal e vou colocar na descrição o link, que nós colocamos lá algo muito interessante. Quem vem primeiro, o esposo ou os filhos, o cônjuge ou os filhos. Então nós colocamos aqui esse ponto porque ele é muito interessante, porque existe pessoas, cônjuges, que colocam em primeiro lugar os seus familiares. Antes do seu familiar deve vir o cônjuge. Você contraiu um matrimônio agora. Você tem uma responsabilidade, esposo, com a sua esposa e a esposa com o esposo. Não quer dizer que você deve abandonar os seus familiares. Eu vou ler aqui mais uma vez em Gênesis capítulo 2, verso 24. Portanto, deixará o homem seu pai. Deixar não é abandonar. Ele está dizendo deixar seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Digo mais uma vez, não é abandonar, mas a partir de agora que você contraiu o matrimônio, você tem uma responsabilidade com a sua esposa e a esposa com o esposo. Então tem que ver que em primeiro lugar quem vem agora é os cônjuges, não é os familiares. Tenha muito cuidado com essa questão. Vamos para o outro. Sejam gentis e carinhosos uns com o outro. No namoro as coisas é muito linda, né? No período do namoro é muito gentil, é muito carinhoso, mas parece que muda muito quando nós chegamos ao relacionamento conjugal, aí já com 5, 10 anos. E aqui o princípio está em Éfeso, capítulo 4, verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor. Seja gentil, seja tolerante, seja paciente, suporte. Porque no namoro você não sabia alguns defeitos que ela tinha. No namoro você, esposa, você não sabia os defeitos que o esposo tinha. Agora no casamento você percebeu que ele tem defeito, que ela tem defeito. Mas agora vocês precisam suportar um ao outro. Precisam compreender que deve ter paciência, tolerância, companheirismo afetivo e amor afetivo, né? Não sei se está certa a palavra, mas afeto, compreensão. Muito bem. Vamos agora para o outro. Tire um tempo para os dois. Preste bem atenção, a monotonia destrói o casamento. Tire um tempo para os dois, saia para passear, saia para fazer uma viagem, vai ao shopping, vai à praia. Tire um momento somente para os dois, coloca aí as crianças na casa da sogra ou do sogro, não sei.
mas tira um tempo para os dois, porque a monotonia destrói o relacionamento conjugal. Em Eclesiastes, capítulo 9, verso 9, o princípio bíblico é esse: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vão, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tem gente que trabalha tanto e não tem tempo para o cônjuge. Tem 3, 4 empregos. Eu tenho percebido que tem cônjuge que tem 3, 4 empregos. Aonde ele vai tirar um tempo para o outro? Não tem tempo nem de conversar. Quando chega em casa, chega estafado, cansado, já quer dormir. E de manhã, novamente, a rotina. Então se tornam duas pessoas quase que amigos, apenas amigos, ou mesmo como inimigo dentro do próprio lar. Estão dormindo na mesma cama, mas separados. Estão almoçando na mesma mesa, mas continuam separados, porque não tem tempo para dialogar, não tem tempo para conversar. Então, eu aconselho esse princípio aqui: tire tempo um para o outro, assistir um filme, passear, enfim. Né? Vamos aqui para o outro. Não esqueça de construir um altar. Dentro do teu lar precisa ter um altar. Elias construiu um altar para poder restaurar a nação de Israel, tanto espiritualmente, como politicamente, como socialmente. Muitos casamentos estão falidos dentro da própria igreja porque os cônjuges não construíram um altar dentro de casa. E quando eu falo em altar, eu falo que às vezes um do cônjuge, por exemplo, eu como esposa, eu oro, tenho uma intimidade com Deus. Minha esposa também tem a intimidade dela com Deus. Porém, nós precisamos, nós dois, buscar a presença de Deus para vencer os desafios desta vida, principalmente na área conjugal. Então, os cônjuges precisam eles ter intimidade com Deus. A oração só do esposo, só da esposa, dos dois e toda a família. E aí nós temos aqui em Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz: portanto, confesse os pecados um do outro, o defeito um do outro, o erro que um cometeu. É neste momento aí da oração que é bom nós confessarmos, né? Portanto, confesse os seus pecados um ao outro e ore um pelo outro para serem curados. Quantos cônjuges estão amargurados, com problemas psicológicos, de ansiedade, com ferida na alma, porque um disse algo que o outro não gostou, e eles não têm um altar dentro de casa para buscar a Deus, se perdoar e assim ter uma vida abençoada. Aí ele ainda diz assim: a oração de um justo poderosa e eficaz. Temos muito cuidado, coloque um altar dentro de casa. Muito bem, agora o último e também importantíssimo: nunca seja negligente na sua intimidade sexual. Tem muito cônjuge pela correria, como já falei antes, que nem tem tempo mais para o ato sexual, para o relacionamento sexual. E o princípio bíblico aqui está em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4 e 5. Mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos privei um do outro, senão por consentimento mútuo, para algum tempo, para vos aplicar o jejum e a oração. Preste bem atenção que a abstinência do ato sexual, ele tem um objetivo, ele não deve ser por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Eu tenho um vídeo aí no canal que fala quando posso me abster do ato sexual. Eu vou deixar também a descrição aí o link na descrição do vídeo, né? Aí ele diz assim: mútuo por algum tempo para vos aplicar a jejum e oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ora, se não está acontecendo o ato sexual dentro do relacionamento conjugal, pode Satanás abrir uma brecha aí para a infidelidade. Lembrando também que aí eu não tenho poder no meu corpo, nem minha esposa também tem poder no corpo dela. E se nós tirarmos tempo para a oração, devemos determinar um tempo
a qual nós estaremos orando. Então, essa questão de se abster do ato sexual pela correria do dia a dia é muito ruim para o relacionamento conjugal. Que o Deus eterno abençoe, que o Deus eterno guarde, que o Deus eterno proteja a todos. Eu espero, em Cristo Jesus, que esses princípios bíblicos você venha colocar aí no seu relacionamento conjugal e tenha a convicção que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém. Possa ser, não sei se a palavra está correta, possa ser, vamos usar assim, que tenha alguém que esteja precisando de uma palavra para o seu relacionamento conjugal igual a essa que eu estou trazendo agora. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.